Uma pesquisadora capixaba ganhou um prêmio porque descobriu uma dieta que diminui o câncer nos animais. O curioso é que essa dieta aí boa para cachorro tem pouco carboidrato, proteína moderada e muita gordura boa, azeite, óleo de coco. A pesquisadora está aqui no estúdio do Bom Dia para falar um pouco desse estudo. É a Jaqueline Mota, que também é nutróloga. Bom dia, Jaqueline. Obrigado pela participação da senhora. Bom dia a todos. Explica aí um pouquinho para a gente dessa dieta aí, pouca proteína, tem mais legumes, é isso mesmo? Explica para a gente como é que ela é. A dieta cetogênica é uma dieta que é rica em gorduras, são gorduras boas, né? Ela tem uma quantidade moderada de proteína e pouco carboidrato, né? A intenção da dieta é modificar o metabolismo para que ele passe a utilizar corpos cetônicos, né, ao invés de glicose. Por quê? Porque o câncer não consegue identificar os corpos cetônicos como fonte de energia. Já a glicose é uma fonte de energia, o açúcar, o carboidrato. Então, o câncer se alimenta disso. Quando você altera o metabolismo e passa a produzir corpos cetônicos, tanto no animal quanto numa pessoa, o câncer, ele entra meio... A célula tumoral, ela entra como se fosse um curto-circuito. O que é um corpo cetônico que a senhora está falando aí? Para a gente que é mais leigo entender. É uma forma de energia, é uma fonte de energia produzida metabolicamente, ou seja, o seu corpo vai produzir essa energia, que é a gordura que entra nele através de uma molécula grande. Essa molécula ela é biotransformada no fígado em uma molécula pequena e aí sim você consegue utilizar essa gordura como energia, como um combustível alternativo à glicose. Então, se eu ingerir castanha, como a gente falou ali, óleo de coco, azeite, vai acontecer essa transformação dentro do meu organismo e essa transformação que gerar vai atacar a célula do tumor, é isso? No caso dos animais, a pesquisa que a senhora fez, né? Sim, sim. Na verdade, ela não ataca, a célula, toda célula, tanto a boa quanto a tumoral, uma célula defeituosa, ela precisa de uma fonte de energia. Né? A célula tumoral, já existem vários estudos humanos e animais que comprovam que a principal fonte de alimento dessa célula é o açúcar. Né? Então, se você retira esse alimento dela, automaticamente ela não vai ter substrato para se desenvolver, para crescer, se multiplicar e fazer as tão temidas metástases que ocorrem. Então, se você diminui isso, né? Se você diminui esse metabolismo dela, desacelera isso, ela tende a morrer. Impede que a doença avance, seria isso? É isso, impede que faça as metástases futuras, né? Ou seja, você fez uma cirurgia para retirada de um tumor, né? Como vamos botar essa explicação. Não existem metástases desse tumor que foi retirado. E você inicia a dieta, né? Então essa dieta previne que se ficou alguma célula tumoral ali no seu organismo, que ela vá adiante, porque ela não vai ter substrato para crescer nem se desenvolver. A gente está vendo aqui algumas fotos. Você com alguns animais aqui, sim. São os animais que participaram da pesquisa? Foram quantos animais, para a gente saber o resultado, a dimensão disso? Eu já pesquiso essa dieta há aproximadamente 10 anos nos meus pacientes. São aqui. esses que a gente está vendo? Isso. São pacientes aqui do Espírito Santo também? Do Espírito Santo e do Brasil, porque eu atendo em alguns estados, atendo também nos Estados Unidos, em Nova York, na Flórida. Então, eu tenho uma quantidade muito grande de dados desses pacientes e com excelentes resultados. Né? Então, já tem muito, isso que a universidade se interessou lá nos Estados Unidos, por causa dessa quantidade de cura, dessa quantidade de melhora na qualidade de vida dos pacientes. Né? Então, eu levei essa pesquisa, que eu já faço há alguns anos, levei os dados para a universidade e eles começaram a recolher dados, né, dessa pesquisa e desenvolvê-la lá, né, que foi agora no mês de março que nós finalizamos lá. Agora a senhora está falando em azeite, óleo de coco, isso foi dado para os animais comerem, é isso? Isso, é uma quantidade, porque para você alterar o metabolismo, ou seja, para o seu fígado produzir corpos cetônicos, você tem que ingerir uma quantidade muito pequena de carboidrato. Então, como que você teria energia para, por exemplo, andar, raciocinar, se não tiver uma glicose? Então, você tem que ter um combustível alternativo a ela, que seriam os corpos cetônicos. Só que nós somos muito acostumados a dar ração para os animais. Sim, que é rica em carboidrato. Né? Então, a ração tem muito carboidrato e muito pouca proteína para um carnívoro. Né? Que o carnívoro, na verdade, come uma quantidade muito grande. A gente alimenta os nossos animais errados, então, doutora? Nós aprendemos na faculdade que a ração é o melhor alimento, né? Realmente ela tem todos os nutrientes, ela é balanceada,
né? Mas ela não é um alimento fresco, ela é um alimento industrializado, ela contém muito sódio, muitos palatabilizantes, muitos conservantes, né? Para ela poder ter essa duração longa de 2 anos. E isso, a longo prazo, além da quantidade muito grande de carboidrato, para ela poder ter aquele formato de pallet, né? Aquele formato de croquetezinho que você vê nos saquinhos. Então, você precisa dessa quantidade de industrialização, e isso acaba prejudicando a longo prazo. Bom, essa pesquisa foi realizada com cachorros, como a senhora disse, continua sendo feita nos Estados Unidos, mas já há experimentos feitos com pessoas? Sim, nos Estados Unidos ela já tem alguns casos, muitos casos de sucesso, muitas pessoas, ela é autorizada, né, lá nos Estados Unidos para ser utilizada em gente, né? É lógico que existem alguns tumores que têm um comportamento mais agressivo, ela não vai fazer um resultado tão bom quanto outros, mas para alguns tipos de tumores, ela tem resultados até de cura em pessoas. Aqui já. No Brasil, tem previsão também de que essa pesquisa possa ser feita também em humanos? Essa dieta possa ser usada em humanos? Eu, como brasileira, espero que isso seja liberado aqui no Brasil para poder ser utilizada, porque os resultados que eu vejo de resultados são cada dia melhores, tanto em animais quanto em gente. Na própria Universidade da Flórida, quando eu estive lá em março, muitas pessoas já relatando cura, né? Então eles começaram a desenvolver a pesquisa em gente lá para poder ter uma quantidade de dados suficientes para talvez investir mais nisso lá, né? Mas aqui no Brasil não tem previsão, não sei se isso vai acontecer aqui. Tá certo então, doutora. Obrigado, doutora Jaqueline Mota, que é pesquisadora, antróloga, pesquisadora capixaba, que ganhou um prêmio. Ela estudou aí uma dieta que diminui o câncer nos animais. Obrigado, doutora, pela participação. Imagina, foi um prazer. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu?